Nesta noite eu quero compartilhar com vocês mais uma parte do que eu comecei a semana passada. Você ama verdadeiramente a Deus? Na semana passada eu falei sobre quando os líderes religiosos chegaram perto de Jesus e lhe perguntaram: qual é o maior de todos os mandamentos? E resumidamente Jesus lhes disse: o maior de todos é: amarás ao Senhor teu Deus. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E nós temos aprendido que o objetivo dos 10 mandamentos, ou dos 2 grandes mandamentos, os 10 resumidos por Jesus, dá em 2. O objetivo, o alvo deles é nos dar condições para combatermos o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Nós sabemos quando estamos deixando de amar a Deus. Nós sabemos quando estamos buscando apenas os nossos interesses. Nós sabemos quando a vida de Deus em nosso íntimo se escoa. Porque Jesus disse que aquele que busca somente os seus interesses pessoais não terá a vida verdadeira. Nós sabemos quando nos escondemos atrás dos nossos pecados, quando mergulhamos nas sombras horríveis que eles provocam em nós. Mas graças damos a Deus pela restauração que Ele nos dá em nossas vidas. Quando Ele nos levanta, quando Ele nos restaura e nos coloca de pé. E aqueles que têm esta oportunidade de viver na presença de Deus deveriam pensar muito bem: o que eu estou fazendo com a minha fé? Eu estou vivendo mais para mim mesmo ou me preocupo com o meu próximo? No plano de Deus, quando você ama a Deus, o verdadeiro sinal de que você o ama é quando você procura respeitar e ajudar o seu próximo. Você não vai deixar de trabalhar, de viver sua vida, mas você procurará não prejudicar a pessoa que está próxima de você. Na verdade, o egoísmo é a fonte de todos os maus hábitos que nós conhecemos. O orgulho e o egoísmo provocam esse número crescente de maus hábitos que nós vemos na sociedade. Mas o amor a Deus é a fonte de todas as virtudes que nós conhecemos. Até mesmo a pessoa que não ama a Deus, quando manifesta alguma boa virtude, ela faz por interesse próprio, por egoísmo, porque ela faz para ser vista. Mas nós, cristãos, quando verdadeiramente amamos a Deus, não devemos agir dessa maneira, mas devemos estar cônscios de que nós queremos viver para Ele e para abençoar o nosso próximo. Nesta noite, dentro desse tema, você ama verdadeiramente a Deus? Então o que eu devo fazer? O que você deve fazer? Viva para a glória de Deus. Esse é o título desta noite. E o nosso verso está em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Se você puder abrir sua Bíblia lá, é lá que nós vamos nos ater por um tempo agora. E depois nós vamos ler outros textos da Bíblia, se vocês tiverem disposição. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31.
Acharam? Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, o apóstolo Paulo, ele diz, portanto, depois nós vamos ver por que ele usa essa conjunção. Portanto, quando vocês comem ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então eu entendo que uma pessoa que ama verdadeiramente a Deus, o alvo da sua vida não é glorificar a si mesmo, não é demonstrar aos outros a sua força. Irmãos, eu digo para vocês diante de Deus, eu não estou aqui tentando passar por cima da minha fraqueza. Eu estou aqui porque Deus quer que eu esteja. E Ele me deu condições para estar aqui. Em nenhum momento, quando estive entre vocês, eu sofri. Sempre nós tivemos reunião com muita alegria e muita edificação. Então, eu não estou tentando provar a vocês que eu sou forte, porque na verdade não sou. Deus me deu a capacidade de retirar um câncer do estômago, ficar menos de um dia numa UTI, menos de uma semana no hospital. Quando saí na sexta-feira à noite, no domingo eu estava pregando, porque Deus me deu esta capacidade. Eu só quero que Deus me dê a capacidade mental e espiritual para compartilhar com vocês o coração dele, o desejo dele, e que eu possa saber me esquivar das minhas opiniões pessoais e me prender na verdade absoluta do nosso grande e bondoso e eterno Deus. Então, uma pessoa que ama a Deus é uma pessoa que vive para glorificar a Deus. Então, eu quero que nós analisemos primeiramente o nosso texto e o seu contexto. Vamos ler novamente o nosso versículo base. Em voz alta, todo mundo. Portanto, quando vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Antes de examinarmos o nosso contexto, eu quero que você saiba o seguinte: como é que o mundo ao nosso redor trata o cristianismo? Eu pensei em algumas coisas. O mundo diz que o cristianismo tira a liberdade das pessoas. Já ouviram isso? Sim ou não? O mundo diz que o cristianismo reprime o ser humano. Ora, se tira a liberdade, então o cristianismo reprime. Põe você para baixo, humilha. Tá certo? Já ouviram isso? O mundo também diz que o cristianismo é movido por ameaças. Eu acho que vocês também já ouviram isso. Eu vou numa igreja, o pastor só condena a gente, só acusa. É lógico que existem algumas coisas fortes, como existem coisas fortes na sua educação ao seu filho. Você às vezes diz coisas fortes para eles, mas não em tom de ameaça, mas de advertência, de conselho. Porque você pode perder coisas importantes lá na frente. O mundo diz que o cristianismo impede o ser humano de desfrutar a vida. Torna você o quê? Uma pessoa sem graça. A vida no cristianismo não tem graça. É o que eles dizem, é o que eles pensam. O mundo também diz que o cristianismo é uma prisão. Você acha assim? Será? Com toda certeza não é. Amém? Vocês já ouviram alguns desses 3 itens aí? Dizendo que o cristianismo é isso? Ah, eu não quero saber de igreja, porque igreja, o pastor lá só ameaça, porque a igreja impede a gente de desfrutar a vida, eu quero viver minha vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu.
O cristianismo é uma prisão, quem entra no cristianismo nunca mais é feliz. Tudo bem. O mundo diz que o cristianismo faz do cristão um tolo. Se você ingressa na igreja é porque você é um idiota, é um tolo. Imagine, você está fazendo um retrocesso na sua vida, você está voltando, você está regredindo. Já ouviram isso também? O cristianismo faz com que o cristão deixe de experimentar a liberdade. Ora, se eu não desfruto da vida é porque eu não tenho liberdade. Se eu estou um tolo, porque eu perdi a liberdade. Se eu estou numa prisão é porque eu estou numa liberdade, estou sem liberdade. Se eu vivo debaixo de repressão é porque eu não sou liberto de nada, eu vivo agora com medo. Então é isso. Nós deixamos de experimentar a liberdade. Aí a pergunta que eu faço é: quem é de fato livre? Aquele que condena o cristianismo ou o cristão verdadeiro? Então nós precisamos descobrir por que realmente nós somos livres. E por que aquele que diz que o cristianismo é uma prisão, ele que está preso. Mas nós fomos libertos pelo Senhor Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Examinando o contexto e o que precisamos fazer para entender a razão das palavras de Paulo, quando ele diz: quando vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Mas se vocês observarem, ele inicia essa frase, essa oração, essa verdade, esse conselho, essa proposta, melhor dizendo, divina, com uma conjunção. Portanto, então ele está querendo dizer, por assim dizer, não é? Então, uma vez que vocês já ouviram aquilo lá, façam isso. Mas o que ele diz? E é isso que eu quero ver rapidamente com vocês. 4 verdades que glorificam a Deus, que estão dentro do contexto que Paulo ensina. Olha como é gostoso ouvir papelzinho de pessoas anotando. Maravilha. Eu quero que essa igreja, eu estava até agora conversando com a dona Irani, eu estava com o Oswaldo e a Ania, eu quero que essa igreja ame a palavra de Deus. Ame de todo o coração. Vamos lá, se funcionar isso aqui. Lá. Então, 4 verdades que glorificam a Deus. A primeira: fazer todo o possível para edificar pessoas em Cristo, glorifica a Deus. Quando eu faço todo o possível para edificar pessoas no Senhor Jesus Cristo, eu estou glorificando a Deus. No versículo 23 do capítulo 10 de 1 Coríntios, vocês estão lá com a Bíblia ainda aberta? Vamos ler em voz alta. Alguns dizem assim, veja, alguns dizem assim: podemos fazer tudo o que queremos. Então, o apóstolo Paulo diz: sim, mas nem tudo é bom. Você repare que a primeira frase está entre aspas. Por quê? Porque alguns dizem. Existia um comentário dentro da igreja, existia um grupo dentro da igreja com uma filosofia perigosa. Nós não precisamos fazer tudo que está sendo ensinado, não é bem assim. O cristianismo não é bem assim. Nós podemos fazer tudo. Que isso? Então o apóstolo Paulo diz: claro que podemos. Mas a questão que eu faço, diz Paulo, podemos, ou melhor, devemos? É conveniente? Então ele diz, entre aspas, podemos fazer tudo o que queremos, mas nem tudo
é útil. Repare bem essa palavra útil. Essa palavra útil tem a ver com a vontade de Deus. Porque quando Paulo escreve aos Romanos, ele disse o quê? Que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A palavra útil significa boa, bom, que traz edificação, que traz construção. Significa que você pode fazer tudo o que quiser, desde que você, sendo um cristão verdadeiro, você faça para edificar pessoas e não destruir pessoas. Compreende isso ou não? Então, o que significa a palavra útil? Algo que é bom ou edificante, que traz edificação. Correto? Então, ele diz, podemos fazer tudo o que queremos, mas nem tudo é bom, nem tudo é útil, nem tudo é conveniente. Segunda verdade, procurar os interesses dos outros, em primeiro lugar, glorifica a Deus. Ah, mas está vendo? Eu tinha razão quando eu disse que o cristianismo é uma prisão. Mas não é. Prisão é você, na prisão está você, que não consegue superar o seu egoísmo. Quando você só vive para o seu próprio interesse, você judia dos outros. Você fere os outros. Gente, vamos olhar um pouquinho só para trás, sem medo. Quantas pessoas nós já ferimos? Você já feriu alguém? Não estou falando de bala, de paulada, mas psicologicamente, verbalmente. Já feriu alguém? Levante sua mão bem alto, seja verdadeiro. Eu não quero a igreja mentirosa não, hein? Se você não levantar a mão, eu vou aí, eu quero saber qual é o seu segredo. Na verdade, nós já ferimos muitas pessoas. Mas se você é um cristão que ama a Deus, como o arrependimento deve estar presente no seu coração por ter ferido pessoas que você amava. Por imaturidade, ou por um momento louco da sua vida, ou de nossas vidas, fizemos loucuras, bobagens, xingamos, agredimos, falamos palavras ásperas, reagimos negativamente, deixamos de procurar os interesses dos outros para provar que os nossos eram verdadeiros. Isso acontece muito dentro de casa, entre marido e mulher, pais e filhos, genro, nora e sogra. A sogra acha que tem razão e o genro diz não. Quem tem sou eu, senhora fora daqui. Não é? Enfim, o que é que Paulo diz no verso 24? Vamos ler. O que ele diz lá? Ninguém deve buscar os seus próprios interesses, e sim os interesses dos outros. Significa que você vai viver para as outras pessoas? Não é isso que ele está dizendo. Ele diz que você não deve ultrapassar os limites. Equilibrar-se. Você deve ser uma pessoa equalizada, balanceada. Se você ultrapassa os limites, você perde o sentido, você perde a responsabilidade, você perde o juízo. E tudo o que resta dentro de você será o pecado, a destruição, a tristeza, a insegurança. De repente você não percebe porque não consegue dormir mais. Porque tudo lhe provoca medo. A pessoa egoísta é a pessoa mais medrosa que existe na face da terra. Você quer vencer o seu medo?
comece a lutar contra o seu orgulho e o seu egoísmo. Comece a dizer sinceramente que você precisa aprender, que você precisa crescer. Você não está precisando de alegria, você está precisando chorar. Você está precisando se arrepender por estar sendo tão orgulhoso e tão egoísta. Mas como eu não quero me demorar, vamos para a terceira verdade. Cada item desse daria um desenvolvimento. Fazer uso tanto da palavra de Deus como da boa consciência glorifica a Deus. Todo cristão é chamado para manusear a palavra de Deus. E a sua consciência deve se submeter aos princípios e verdades da palavra de Deus. O mundo diz que nós estamos numa prisão, mas na verdade nós estamos sendo ensinados a desfrutar da vida mais elevada que nós podemos imaginar, que é a vida do alto. Vamos ler os versículos 25 ao 27. Vocês podem comer de tudo que se vende no açougue, vírgula. Deixe-me explicar o que está acontecendo aqui. O apóstolo Paulo, nesse texto, ele fala justamente da liberdade cristã. Então, desculpe, mas essa esofagite às vezes me amarra um pouquinho. Entretanto, o texto nos diz, e Paulo usa um exemplo, vamos supor que você é convidado para comer na casa de alguém. E uma pessoa diz, está vendo esta carne que está sendo servida na mesa? Foi oferecida aos ídolos lá no templo pagão. E o que você vai fazer? Comer? Mas se você está naquela mesa e ninguém te fala nada, você pode comer? Ou deve comer? Muitas coisas nos são oferecidas nesta vida. Você deve ou não deve participar? Muitas coisas eu posso participar, porque são amorais. Elas não destroem os princípios construídos pelo Espírito Santo e a palavra de Deus em meu espírito e minha alma. Exemplo, eu sei que muitos aqui gostam de uma taça de vinho. É uma tacinha. É errado beber vinho? Claro que não. Jesus bebia vinho? E não me vem alguns pastores dizendo que era o fruto, era o suco, melhor dizendo, da uva. Não era não. Era vinho mesmo. Eu uma vez fui a Israel e estava num kibutz, onde eles faziam o vinho do Novo Testamento. E eu tomei, acho que um dedo e meio. O mar morto estava dando risada, ressuscitou na minha... Eu fiquei vermelho e não era o calor, porque eu disse, Jesus era macho mesmo. Porque o vinho, na verdade, no Novo Testamento, não era uma bebida, era um alimento. Mas, ingerido em grandes quantidades, ele provoca a embriaguez, devido à fermentação. Tanto que Paulo diz, não vos embriaguem com o vinho, mas se encham do Espírito Santo. Então ele diz, ele não está proibindo você de beber vinho, mas ele está dizendo, não se embriague. Só que existe algo mais conveniente,
que você deveria buscar mais do que o vinho, que é uma vida cheia do Espírito Santo. Mas vamos supor que você vai beber vinho, alguém coloca uma taça de vinho, um tiquinho de vinho, e você olha aquilo e faz assim com os lábios. E alguém olha para você e diz assim, ó, põe a mão no peito e dá um sinal de negativo. E você, o quê? Ele diz, ele está dizendo, eu não, comigo não vou beber não. E o que você faz? Não bebe. Por causa da consciência dele. A sua consciência diz, não existe problema nenhum. Vocês que costumam colocar no Facebook suas fotos com a mesa cheia de bebida, vocês deveriam pensar melhor. Retirem essas fotos. Porque algumas pessoas que não são fortes espiritualmente vão se escandalizar com você. E vão dizer que Jesus não é poderoso na sua vida. Só peço que vocês tomem cuidado. Sejam sábios, prudentes. Amem a Deus. E quem ama a Deus vai amar o seu próximo também. Foi só uma explicação aqui antes da vírgula. Vamos para depois da vírgula? Assim faziam os rabinos. Então vamos lá. Vocês podem comer de tudo o que se vende no açougue. O que é que Paulo está dizendo? O que é que ele está dizendo? Isso, vocês repetiram o versículo, é isso que eu queria. Aí, sem terem nenhuma dúvida de consciência. Então, o que é que me impede de comer o que se vende no açougue? Uma dúvida na consciência. E isso significa o quê? Que se caso eu não tenha um bom entendimento da palavra de Deus, que eu não faça aquilo. Correto? Se eu não sou fortalecido no meu íntimo em relação a algum assunto, eu devo deixar aquilo de lado. O apóstolo Paulo diz que nós devemos fugir até da aparência do mal. Correto? Não é bom que você fique conversando com uma mulher sozinha em algum canto qualquer. Mas em alguns momentos será inevitável. Jesus não conversou com a mulher samaritana? Existem coisas que acontecem que é pela vontade de Deus, e você não pode transformar a sua vida numa regra. Você tem que ter sabedoria. Pois, como dizem as Escrituras Sagradas, a terra e tudo que nela existe pertencem a quem? Ao Senhor. Os ídolos não existem, porque não existe outro Deus além do nosso Deus. Deus disse isso aos israelitas no deserto: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, vosso Deus é o único Senhor. O resto é produto da imaginação e da fantasia, portanto, eles não passam de fantasias, coisas criadas. Tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem boca, mas não falam. Então, olha só, aqui está a condicional. Se alguém não é cristão, convidá-los para comer, e vocês resolverem ir,
comam o que for posto na frente de vocês, e não façam perguntas por motivo de consciência. Olhe o churrasco, e não fique perguntando de onde ele veio. Um dia eu estava em Valinhos com a Denise, e nós estávamos com uma fome daquelas. Aí nós perguntamos para o rapaz, rapaz, com a fome, nós precisamos de um lugar barato aqui, porque nós não podemos gastar muito dinheiro, não. Mas tem um lugar no bairro lá da Capuava ali, é o bar do Zé Orlando. Vai lá que você vai ver o que é um churrasco bom. Eu fui, e o churrasco realmente era bom. Mas a Denise, quando ela viu o Zé Orlando, ele estava com uma capa de açougueiro aqui, branca. Uma camiseta branca com um furo na barriga desse tamanho. E ele suava a bica. E ele ficava com o pano de prato pendurado no pescoço, que era para parar o suor, e limpava a cara toda, e limpava o prato e tudo mais, com o mesmo pano. Primeiro que para chegar no restaurante, nós descemos uma pinguelinha, uns degraus feitos no barranco. E ela foi se equilibrando, ela falou, não vou descer. Eu falei, você vai, vamos lá, nós estamos aqui, nós estamos morrendo de fome. E é só 10 pila, ué. Aí descemos lá, mas o Zé Orlando causou nela um impacto. Nunca, mas quando eu falo para ela, eu dizia lá, outro dia passamos em frente, estava lá o bar aberto de novo. Eu falei, Denise, alegria do céu, o Zé Orlando está aí de novo. Aí. Ela, de jeito nenhum. Eu já contei a vocês que quando eu comecei a pregar o evangelho, eu fui pregar, abri uma igreja entre os caiçaras. E a mulher me convidou para comer naquele dia, uma panela aberta. Quando eu olhei lá dentro, só tinha arroz na casa. E todos os mosquitos estavam lá dentro. Eu não perguntei de onde eles vieram, mas pedi que eles voltassem para onde eles vieram. De onde eles vieram? Não perguntei de onde veio aquele arroz e comi. Eu estava morrendo faziam quase 3 dias que eu não comia. Tomando banho, escovando o dente no mar. E a primeira vez que eu estava vendo um prato de comida, depois de quase 3 dias. Aí deitei em cima de um papelão, e o filho dela à noite veio e fez xixi em cima de mim ainda. Aquele lá era, acho que, o sobrinho do capeta, viu? Então, os versículos 28 ao 30 nos dão uma quarta verdade. Respeitar a consciência dos outros, dos mais fracos na fé, glorifica a Deus. Respeitar a consciência dos outros, dos mais fracos na fé, glorifica a Deus. Você viu o que Paulo diz? Se você tem uma consciência tranquila, muitas coisas não são pecado. Mas se você tem uma consciência mais fraca, sem um conhecimento que estruture bem os seus pensamentos no Senhor, você irá considerar que algumas coisas são pecados. Mas vamos ver o que Paulo diz.
Versículos 28 ao 30. Mas, se alguém disser a vocês, lembra o que ele falou anteriormente? Você está lá na mesa, não tem problema nenhum, come sem vergonha. Mas chega um outro irmão, não sei de onde veio esse miserável. E ele diz: esta comida foi oferecida aos ídolos. Neste caso, não comam, por causa daquele que disse isso, e também por motivo de consciência. Agora, a consciência, a sua consciência está atrelada à consciência do mais fraco. Para você não é problema, mas para ele é. Então você não irá fazer na frente dele algo que não te condena, mas que traz a ele juízo para condená-lo. Estão entendendo ou não? Portanto, quando vocês forem trabalhar, tomem cuidado com o comportamento e com o que vocês dizem, com o comportamento e as palavras. Algumas pessoas podem não gostar do modo como você fala. Então escolha as palavras. Medite bem antes de falar com as pessoas. Não tente ser igual a esses fanfarrões que usam um modo jocoso de falar, até arruaceiro, meio street. Meça as palavras. Quantas vezes você, marido, conversando com outro homem, fala de seus desejos íntimos de sua mulher para outro homem? Isso não é uma coisa boa, eu nem saberia como explicar melhor essa conversa. E você, mulher, fala dos seus desejos íntimos para com o seu marido com outras mulheres. Você não deveria estar falando sobre essas coisas. Porque eu pergunto, é útil? Se o teu marido lhe faz um agravo, com toda certeza, você tem todo o direito de responder à altura. Mas eu pergunto, é útil? É conveniente? Mas então eu vou ficar sem dar resposta? Não. Mas você não tentaria chamá-lo à razão? Se você responder na mesma altura, entende o que eu digo? Essa conversa se transforma em briga, discussão. Mas se você baixa o tom e tenta conduzir a conversa para edificação, construção, pode ser que de início você não consiga, mas ele perceberá a sua atitude, ou ela, e possivelmente cederá. Mas se ele for orgulhoso para não ceder, ele vai criar uma ponte sobre a qual você conseguirá andar e passar. Mas se você tentar construir algo por meio da raiva, só você vai perder. Continuando. Onde nós estamos? No 29, ok. Não estou falando da sua própria consciência, mas da consciência do outro. No 27, Paulo falou da consciência do cristão, mas agora aqui ele está falando da consciência do outro. Mas se alguém pode perguntar, por que é que a minha liberdade deve ser diminuída pela consciência dos outros? É isso que Paulo está discutindo.
Vocês estão dando ouvidos para certas filosofias que estão dentro da igreja, que o cristianismo não é assim, não. Bateu, levou. Eu não sou capacho. Quando você reage de forma não conveniente, é porque você não é livre de nada. Você não é capaz de sustentar a si próprio, de deter a si próprio. Então você não é livre. Mas quando você tem a opção, quando você pode optar, quando você opta, então você é livre. Se você tem apenas uma opção, você não é livre, porque você não tem com o que escolher. Mas se eu posso escolher entre o conveniente e o inconveniente, é porque sou livre, Deus me dá a liberdade. Então Deus não é um carrasco. Mas ele diz, se você escolher o caminho errado, tem consequências. Mas se você escolhe o caminho certo, também haverá consequências. Numa de suas decisões, eu estou dentro dela. Noutra decisão, eu estou fora dela. Compreendem, irmãos? Se eu agradeço a Deus o alimento que como, por que é que sou criticado se já o agradecia a Deus? Eu tinha acabado de dar graças a Deus, o meu irmão chegou aqui e falou assim, foi oferecido aí. Porque eu sou livre. Deus recebeu minha gratidão. Afinal de contas, eu tenho que provar que sou cristão. Porque eu bebo vinho? Ou não bebo? Porque você toma um copinho de cerveja ou não toma? Se bem que aqui ninguém bebe cerveja aqui. Todos esses que riram é porque tomam cerveja. Então, eu sou cristão porque eu não como carne sacrificada aos ídolos? Eu sou cristão porque eu deixo de fazer o que os meus colegas, amigos estão fazendo? Eu sou cristão porque eu não falo como eles? Não. Eu sou cristão porque eu quero viver para a glória de Deus. Eu não estou vivendo para alegrar a mim mesmo. E nem para agradar o próximo. Mas eu estou vivendo para agradar a Deus e edificar o meu próximo. Vocês já leram, mulheres, que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói. Você pode edificar o seu ambiente de trabalho, de lazer, de amizade, até religioso, mas também você pode destruí-lo, num abrir e fechar de olhos. Dependendo das suas atitudes convenientes ou inconvenientes. Estamos explicados? Então, qual é o próximo ponto? É entender o que é viver para a glória de Deus. A pergunta, então, cabe: o que é viver para a glória de Deus? Se você ama verdadeiramente a Deus, você quer entender isso. Então, eu vou colocar 3 princípios aí. Primeiro, o que é viver para a glória de Deus? É permitir que Deus manifeste ou realize, através da minha vida, toda a sua bondade, amor, misericórdia, poder e graça, a fim de que outras pessoas venham conhecê-lo melhor e aceitem viver sob a sua graça. Eu pergunto, você é devedor a Deus ou não? Sim ou não? Sim.
Se você sabe do que Deus te libertou, se você parou para pensar de onde Deus tirou você, você será muito grato a Deus. Então você vai praticar isso. Vou mudar. Pode ir? As velhas estão tudo demorando, também usam uns óculos que não enxerga mais. E para de babar em cima da folha aí. Vamos lá? Pode ir? Segundo, o que é viver para a glória de Deus? Viver para a glória de Deus é fazer com que, em cada situação, eu tenha como prioridade o desejo de promover tanto a edificação espiritual como moral. Você é convidado para ir numa festa, aí você diz assim, bom, mulher, vamos numa festa lá, mas ó, não vai ficar com as irmãs falando de Deus lá não, hein? Não vai ficar com essa conversaiada lá não, hein? De religião lá. Eu quero ir lá para me esbardar. Hoje eu quero sair do negócio. Eu quero estar fora do senso. Eu quero dar umas 3, 4 piruetas. E olha lá, hein? Isso é conversa. Se você ama verdadeiramente a Deus, você vai num lugar, você vai curtir a festa, mas você sempre estará atento, porque Deus pode colocar alguém no seu caminho naquele momento, e você deverá estar apto para ajudar essa pessoa. E quando você faz isso, Deus fica tão feliz, que Ele o abençoa. Você crê nisso? Você pensa que prejudicar pessoas fará de você uma pessoa privilegiada? Que é sinal da sua esperteza? Passa o tempo e você recebe o prejuízo. E você vai sofrer. Então, seja sábio, prudente. O que é viver para a glória de Deus? Então, viver para a glória do Senhor deve ser o maior prazer do cristão, que ama verdadeiramente a Deus. Viver para a glória de Deus é viver para o prazer, é ter prazer nele. As pessoas que condenam o cristianismo não conhecem a Deus, e eles dizem, viver com Deus é uma vida triste, mas não é. Quando você tira pessoas da escuridão, quando você os conduz a uma vida de paz, de segurança, quando eles passam a dormir à noite e chega para você falar, a partir de agora eu estou dormindo, desde que você orou e me explicou, desde que eu aceitei Jesus, desde que eu coloquei minha vida nas mãos de Deus, a minha vida mudou. Eu comecei a ter mais vontade de trabalhar, eu comecei a amar mais a minha família, eu me tornei mais responsável, mais ajuizado. Isso não é muito bom? Mas aí vem a última parte. Por que eu devo viver para a glória de Deus? É agora que vocês vão ter que se exercitar um pouco nas Escrituras. Vocês querem deixar para domingo que vem? Vocês pediram. Então, por que eu devo viver para a glória de Deus? Vocês enxergam? Porque em Cristo eu estou espiritualmente vivo. No livro de Efésios, capítulo 2, vai um pouquinho para frente, e você vai achar o livro de Efésios, capítulo 2, versículos 1 ao 5. Por que eu devo viver para a glória de Deus? Porque eu já não estou mais espiritualmente morto. Se você que está aqui, me permita dizer, se você é um desses que acha que o cristianismo é uma ilusão, é uma prisão, te cerceia, te reprime, é porque você não conhece ainda.
porque você precisa espiritualmente estar vivo. E você não conseguirá essa vida só pelo fato de estar aqui. Você precisa se entregar a Jesus. Você precisa amar a Jesus e se oferecer a Ele por completo. E permitir que a partir daí uma nova vida comece a circular dentro de você. Quando eu leio Efésios capítulo 2, versículos 1 ao 5, o que eu vejo? Olha só, antigamente se refere ao quê? Ao meu passado sem Cristo, sem Bíblia, sem Deus, sem igreja. Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo, vocês seguiam o quê? O mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço. Quem é? O Espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. De modo que se você não está levando a Deus a sério, o primeiro culpado é a si próprio, é você mesmo, você próprio. Por quê? Você criou uma vontade, uma tendência de desobedecer a verdade. E em segundo lugar, você prefere, em vez de seguir a Deus, seguir o próprio diabo. Há pessoas que você conhece, que eles não querem tomar jeito. Aí alguém diz assim, precisa quebrar a maldição nessa vida aí, porque é o diabo. Não é maldição. Precisa essa pessoa tomar juízo. Quando você fala que uma pessoa pode mudar porque você quebra a maldição na vida dela, você está negando o sacrifício de Jesus na cruz. Porque Jesus não ensinou que nós somos libertos por quebra de maldição, mas nós somos libertos porque nós morremos para nós mesmos. Jesus disse, se você quer ser meu discípulo, tome a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. Cuidado. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana. O problema está na nossa natureza humana. Fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente mais queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Mas a misericórdia de Deus é muito grande, e o seu amor por nós é tanto, que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Você só recebe a vida de Deus porque você foi chamado por Deus. Mas, por que eu devo viver para a glória de Deus? Porque eu quero viver de acordo com o chamado de Deus. No próprio livro de Efésios, no capítulo 4, versículos 1 ao 3. Vira umas folhas aí e você já está lá. Está edificando sua vida? Sim ou não? Por isso é no mesmo livro, gente. Vocês não precisam ir lá no fim da Bíblia. É no mesmo livro de Efésios. É só virar uma página. O capítulo 4. Então, veja lá. Por isso que estou preso, porque sirvo o Senhor Jesus Cristo, peço a vocês que vivam de uma maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês.
meu querido, vamos ficar antes do ponto. Você precisa aprender sobre o chamado de Deus na sua vida. Chamado de Deus não é só para ser pregador. Tem muita gente que está tentando ser pregador, mas não tem chamado para isso. Ele se enrola. Mas todo mundo sabe compartilhar a palavra de Deus. Mas o que Deus está dizendo é que você tem que viver de acordo com o chamado dele. Isto é, filho, quando eu te chamei e você aceitou o meu chamado, quando eu tirei você das garras de Satanás e do mundo, dentro do meu chamado, existem alguns princípios, requisitos, que você deve observar. E se você viver desta maneira, você será uma pessoa muito abençoada. Continuando. Sejam sempre, olha agora, humildes, bem-educados e pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam tudo para conservar, por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito dá. Não deixe que pessoas joguem você contra outros. Pelo contrário, Deus nos deu o ministério da reconciliação. Deus nos deu o ministério para unir pessoas e não dividir pessoas. Toda pessoa que divide um grupo ilegitimamente, ainda que tenha razão, mas de forma ilegítima, inconveniente, sofrerá consequências. Você pode ter toda a razão do mundo para estar chateado com seus filhos em relação à sua mulher. E então você vai tentar jogar seus filhos contra a tua mulher? Você vai sofrer as consequências, porque eles perceberão logo o seu jogo. E é lá na frente, eles vão jogar contra você em favor da sua mulher. Você está, em vez de edificando os seus filhos, destruindo o seu caráter, construindo neles algo que não deveria estar lá. Assim é no local de trabalho, assim em qualquer local da vida. Em terceiro lugar, por que eu devo glorificar a Deus? Já cansaram? Porque eu não quero ser contado entre aqueles que manifestam os sinais pecaminosos dos últimos dias. Agora vocês têm 10 minutos para achar. 2 Timóteo, capítulo 3. Vai um pouquinho para frente, vai virando as páginas, vai folhando a Bíblia, e você vai chegar em Timóteo rapidinho. Se não, vá lá no índice. Você vai ver lá no índice, lá, 2 Timóteo, página tal. Olha, que benção. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 ao 5. Então, eu não quero manifestar os sinais pecaminosos dos últimos dias. E o que é que Paulo fala em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 ao 5? Pode ir? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga, estou no caminho da salvação. Então vamos lá. Lembre disto. Nos últimos dias haverá tempos difíceis. Pois, ele vai explicar. Por isso que ele colocou esse pois aí. Ele vai dizer, deixa eu explicar. Por que eu estou falando isso? Muitos serão o quê? Olha aí. Egoístas. Você quer ser egoísta? Se você quer glorificar a Deus, você tem a opção de ser egoísta ou não. E mesmo sabendo que não deve ser, você vai ser egoísta muitas vezes. Poxa, você sabe que está prejudicando uma pessoa. Por que você não assume? Eu ia para a igreja quando não tinha dinheiro, eu ia a pé. Já disse isso a vocês.
ali do Largo Tito, na Rua Toneleiros, por ali, até a Marechal Deodoro. Eu podia pedir para o meu pai, pai, me leva. Mas primeiro ele não gostava de igreja, ele não queria que eu ficasse na igreja. De início. Em segundo lugar, ele chegava cansado do trabalho. Você imagina eu pedir para o meu pai me levar lá, sendo que eu posso ir. Às vezes, eu encontrava pessoas na rua que eu podia orar. Quando eu tinha dinheiro, eu ia até de ônibus. Imagine! Era um ônibus, é que o Celino não está aí hoje. Era um ônibus tcheco, Quash, não lembra? Ele era a primeira, segunda e terceira seca, Alberto. De vez em quando a gente escutava o motorista assim, ó. A marcha não entrava. Isso mesmo. E às vezes não entrava a marcha. E o bicho ia, e aquele calorão lá dentro daquele motor que fazia um barulho danado, e tinha alguém no ônibus que Deus usava a minha vida. Outras vezes eu ia caminhando a pé, alguém passava na poça d'água e fazia questão de passar com o carro e jogar água na gente. Eram experiências maravilhosas. Mas, pessoal, quantas pessoas eu pude ajudar naquelas caminhadas? Mas se eu pedisse para o meu pai, não ia acontecer nada. Percebe o que eu estou dizendo? O egoísmo nos amarra em nós mesmos. Eu não vou, desse jeito eu não vou, desse jeito é que eu vou. Hoje eu estou até bonitinho aqui. Minha esposa diz que eu estou parecendo o Michael Douglas, infeccionado. Mas na verdade, me dá a carteira dele que eu fico parecendo com ele na hora, hein? Então, mas se eu não tiver uma roupa legal, não tem essa roupa, domingo passado eu já fui com essa calça, todos me viram. Todos me viram. E daí? Não é egoísmo? Se você tem troca de roupa, amém. Mas se não tem, traga a sua alma pelo menos. Traga a sua mente, o seu espírito, sua inteligência. Traga o seu corpo e se coloque na presença de Deus. Vamos lá. Pois muitos serão egoístas. Aqui, ó. Avarentos. O que é avarento? Mesquinho. Mão de vaca. Apegado a coisas materiais. Orgulhosos. Vaidosos. Vamos pular esse. Xingadores. Tem pessoas que se acostumaram tanto com palavrão que na frase eles colocam no final. Puxa vida. Mas falam outra coisa, não vou falar. Não é? Uma vez eu estava ouvindo um pregador e ele estava falando, essa vida é uma baita vida. Porque estava na mente dele. Se só estuda para pregar, sua mente é vazia. Você tem que meditar na palavra de Deus para estar cheio. Se você é professor e só estuda para dar aula, você vai dar aula com a mente vazia. Se durante a semana você não medita, você é vazio. Xingadores,
ingratos, desobedientes aos seus pais. Vamos pular esse. Pessoas assim não terão respeito pela religião. Não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos e inimigos do bem. Aqui, ó, da utilidade. Dá para entender? Substitua essa palavra bem por utilidade. Substitua a utilidade pela expressão vontade de Deus. É isso que eles se tornam. Eu não quero que você se torne assim, meu querido. Meu querido irmãozinho jovem, eu não quero que você seja isso. Minhas velhas, que prende as pelancas com o pregador. Eu não quero que você se torne assim. Minhas irmãs e irmãos na fé, serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho. Isso aqui é a ameaça que as pessoas dizem. Olha, o cristianismo está me ameaçando. Calma lá. Amarão mais os prazeres do que a Deus. Sabe que doutrina estava dentro da igreja aqui? O hedonismo, que é comum hoje. Hedonismo, com H. Hedonismo é a filosofia ou a doutrina que diz que você tem que ser feliz a qualquer custo. E não é assim. A felicidade não existe nesse mundo. O que existe é prazer. Então as pessoas fazem qualquer coisa em nome do prazer e se enchem de tristezas. Parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. E qual é o conselho de Paulo? Fique longe dessa gente. Mas se você é essa gente, e se você está dentro dessa lista, em algum item que está dominando você, nós nunca vamos escapar disso, mas isso não pode nos dominar. Então se arrependa. Vá diante de Deus e diga: Deus, eu quero viver para a tua glória. Eu quero viver para te glorificar. Em último lugar, por que eu devo viver para a glória de Deus? Porque eu quero que as pessoas vejam Deus agindo através da minha vida e o glorifiquem. Lá em Mateus capítulo 5, versículos 15 ao 16. Esse é fácil achar, hein? Como Deus fala, não é, irmãos? Fala a verdade. Não é? Para a verdade. Tá certo, Ana? Mais ou menos, né? Habla a verdade, irmão. Fala a verdade. Deus fala ou não fala? Ele fala. Vejamos. Jesus usa a figura de uma candeia, de uma lamparina, de um lampião. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Você é essa lamparina, aos olhos de Deus. Você é essa lanterna.
E Deus não vai colocar você no lugar onde você se omitirá. Ele colocará você diante de pessoas para as iluminar. Agora eu falei igual o presidente. O Temer. O homem para falar o português correto, né? Muito bom. Ele, o Jânio Quadros. Agora eu tenho saudade de uns discursos da Dilma Rousseff. Então, a porcentagem das minhas palavras não provém de uma outra porcentagem, porque aquela porcentagem não tem nada a ver com essa porcentagem. Bom, vamos aprisionar o vento. Então ele explica, Jesus diz, assim também a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. É isso que Deus está pedindo de você. Se você quer viver para a glória de Deus, saiba que você não é prisioneiro. Você é livre do seu orgulho e do seu egoísmo e do poder do mal, que não deixava que você fizesse o melhor. Quando você vive para a glória de Deus, você vive sob a influência da vida elevada divina. E Ele pode guiar seus passos para caminhos que você nem imagina. Quando você vive para a glória de Deus, você vive uma vida saudável, porque você está sempre evitando prejudicar pessoas. Como eu disse a semana passada, você tem um namorado, ele não é muito cristão, você está aqui na igreja, mas ele está com outra menina agora, e você não sabe, e você diz, ó Senhor, salva ele. E ele diz, para a menina, aquela minha namorada, eu vou largar, eu não quero saber de igreja. Eu quero farra. Eu quero curtir a vida. Aí ele perde uma moça boa e pega uma potranca velha. Às vezes eu esqueço onde eu estou, viu? Então, eu falo na moda da roça lá. Quem vive para a glória de Deus é uma pessoa confiável, porque ela passa tanta coisa boa que as pessoas a procuram. Ela atrai pessoas. Como é duro você olhar, olha aquela pessoa, Deus me livre, não quero nem chegar perto daquilo lá não. Aquilo ali é um coice de mula. Aquilo lá não dá não. Aquilo lá é pior que frieira em pé de saci. Falei tanta coisa bonita que estraguei tudo. Obrigado, Jorge. Quem vive para a glória de Deus receberá tanta iluminação interior que terá capacidade suficiente para ajudar outras pessoas a saírem da sua escuridão. Quando você conversa com alguém, irmão, tenha calma nas suas palavras. Procura não ser grosseiro. Se Deus colocou aquela pessoa no seu caminho, lembre que você terá todo o tempo dado por Deus para resolver seus problemas. Mas agora, ajude aquela pessoa. Dá esperança a ela. Mostra um caminho a ela. Viver para a glória de Deus é amar o Senhor e amar o próximo.
é comer e beber e fazer qualquer outra coisa para que Deus manifeste a sua bondade, seu amor, sua misericórdia e seu poder. Que Deus nos abençoe. Amém. Quem no céu tem o eu além de ti e na terra em quem tenho mais prazer, não há outro semelhante a ti, Senhor. És a minha força em meu coração.